Bom dia, meus amigos do YouTube! Aqui é o Will Vieira, mais uma entrevista top no canal, recebendo ele, Endro de Mello, ator e diretor de teatro aqui da cidade de Itaí. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, Endro, hoje eu vou explorar um pouquinho a sua vida, saber um pouquinho mais sobre o Endro, saber as histórias. Vamos lá. Primeiramente quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu com o Will dividimos palco já tem muito mais que 10 anos, né? Então chegou a oportunidade de vocês conhecerem um pouco sobre mim aqui no canal dele. Beleza. Endro, primeira pergunta que eu faço para todos os entrevistados que vêm aqui é aonde você nasceu e aonde você estudou? Eu nasci aqui em Itaí mesmo, tenho 26 anos. Nesses 26 anos é o período que eu moro aqui. Eu estudei no processo ali da minha infância em escola pública. Quando eu cresci, eu estudei na escola Abílio, depois de um tempo eu estudei na escola João Miquelin, voltei um tempo para a escola Abílio, voltei para a escola João Miquelin e finalizei, assim, de fato, considero o fim dos meus estudos na ETEC, professora Terezinha Monteiro dos Santos, em Taquarituba. Nossa. Então eu passei ali a minha adolescência, ao início da vida adulta, em escolas bem importantes para mim. Legal. E qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro trabalho foi numa lanchonete. Eu tinha 13 anos, eu trabalho desde os meus 13 anos. Eu tenho a minha vida financeira própria desde os meus 13 anos. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, Will. Então, o meu primeiro trabalho foi como garçom em uma lanchonete, que foi exatamente uma idade que eu percebi que eu queria ser independente. Desde cedo eu quis ser independente, eu quis correr atrás dos meus sonhos. E eu percebi que tendo a ajuda dos meus pais não seria o suficiente, sabe? Para chegar onde eu tô hoje e ainda o que eu quero almejar, sabe? Então eu trabalho desde os meus 13 anos ali. Ah, sim. E da onde surgiu o teatro? O teatro surgiu por uma paixão platônica que eu tive, é uma história muito maluca, porque eu lembro de momentos da minha vida a partir dos 3, 4 anos. Só que eu não consigo lembrar sonhos que eu tinha quando era criança, sabe? E eu lembro, assim, que o choque, o êxtase veio mesmo de descobrir esse sonho, essa paixão pelo teatro, pelas artes cênicas, foi em 2005, eu tinha 7 anos. Nessa época passava uma novela na Globo, muito conhecida na época, uma novela da Glória Pérez, no qual eu sou apaixonado. A novela é América, e na época que passava essa novela, a minha avó materna, que morava comigo, ela era totalmente alucinada pela essa história, pela novela, e acabou passando essa paixão pra mim também. Então, por muitas vezes, eu assistia a novela na infância e reproduzia no final dos capítulos. Então, por exemplo, estava acontecendo uma cena, eu achava aquela cena legal, eu achava que eu tinha perfil para fazer aquela cena, eu reescrevia ela num caderno, eu prestava muita atenção. Era uma época, 2005, a internet já era muito avançada no Brasil, mas não era avançada assim pra gente como nós, né? Então a gente não tinha assim livre acesso à internet nessa época. Então eu tinha uma mentalidade de entender exatamente o que os personagens estavam dialogando e transcrever isso para um caderno para depois eu reproduzir novamente, sabe? Só que era muito difícil, porque as artes cênicas, o teatro em forma geral, ele sempre foi muito longe da nossa realidade em Itaí, né, Will? Então, eu sempre achei que esse sonho, essa talvez alucinação da minha cabeça jamais se realizaria. E hoje eu posso dizer que chegamos lá, né, Will? Chegamos lá. E como para falar para você também, fala um pouquinho dos seus personagens que você fez. É assim, falar dos meus personagens é uma coisa um pouco complexa, porque todas as vezes que eu produzo, porque o Will disse ali no início do vídeo, eu também dirijo um grupo de teatro aqui na cidade de Itaí. Então, toda vez que eu vou ganhar um personagem, eu sempre escolho aquele que caracteriza mais pra mim, sabe? Eu nunca escolho os personagens mais fortes da história. Nunca. Nunca escolho os personagens mais fortes da história, porque eu tenho medo, eu tenho receio. Não chega a ser uma insegurança, sabe? Mas eu tenho medo de não entregar aquilo que eu quero que seja entregue. Então eu prefiro confiar na parte do meu elenco para trabalhar nisso, entende? E eu ficar com os personagens mais humanizados, mais perto de mim, mais próximos de mim. Então todos os personagens que eu vivi até hoje, eu tenho ali uma gratidão, uns mais que os outros, né? Eu tenho uma eterna gratidão ali, mas os mais importantes mesmo foram esses últimos. Esses últimos personagens, nesses últimos 3 anos aí, foram os que ficaram marcados na minha trajetória. Legal. Posso fazer umas perguntinhas dos personagens? Pode.
como foi fazer João de Deus? Sabe? Qual foi a... João de Deus como Nossos Pais 2018. Como que foi esse processo para criar Como Nossos Pais? Para quem não sabe, em 2017 eu fui finalista no processo da Malhação. Eu prestei 4 testes para a TV Globo na época. E dentro desses testes, eu fui avaliado por um personagem que abordaria ali no gênero dramático. Então, em momento algum passou pela minha cabeça que eu estava vivendo aquilo. Eu vivi dentro de uma fantasia. Eu posso dizer assim que eu me arrependo muito de não ter aproveitado mais seriamente aquela época, porque na minha cabeça ainda era um sonho de menino de 7 anos que tinha descoberto a paixão pelo teatro, pelas artes cênicas. Então, quando eu voltei para Itaí, em dezembro de 2017, eu já tinha uma ideia criada de uma peça de teatro. Jamais imaginaria que um dia conseguiria reproduzi-la, mas eu tinha uma ideia porque eu sou muito apaixonado por filmes antigos, da época dos anos 80, anos 90. Então, um dos meus filmes favoritos da minha vida, eu tenho um apego muito emocional por ele, é O Clube dos Cinco, um filme de 1985, perdão. Então eu queria muito reproduzir algo que o filme abordava. Então eu peguei um papel, uma caneta ali no final de 2017, quando eu recebi o resultado ali da Malhação, que eu tinha sido reprovado ali no último teste. E eu coloquei na minha cabeça que eu não ia desistir. Eu cheguei na minha cidade de volta, recebi todo o apoio da minha família e falei que eu não ia desistir e que eu ia investir nisso. Então eu coloquei ali num papel todo esse sonho, toda essa construção de Como Nossos Pais. Criei elementos para a história também de um espetáculo teatral que eu queria que fosse um pouco mais humanizado. Então eu criei personagens ali que tinham um vínculo com algo da vida real. E foi a primeira vez na vida que eu fiquei com um personagem, digamos assim, o mais forte da história. Por quê? Devido ao trauma da Malhação, eu quis ficar com um personagem que tinha relação àquilo que eu tinha trabalhado. Entende? Então eu fiquei com o personagem João de Deus, que era um adolescente rebelde. Ele convivia apenas com a mãe, que curiosamente era faxineiro do colégio onde ele estudava. Ele era bolsista de um colégio particular, então ele já tinha esse preconceito, essa carga emocional de ser uma classe social diferente dos outros. E por ser diferente, ele queria se tornar e evidenciar que ele era diferente dos outros. Então por muitas vezes, muitas cenas, ele viu uma personagem que era a Lívia, interpretada pela Stephanie, a oportunidade de ser mais que ela. Então, o que ela fazia, ele queria ser o reflexo, só que ele fazia de uma forma pior, né? Ele fazia de uma forma que foi o convívio dele da infância para a vida adulta. O João de Deus, ele foi um personagem que teve uma infância doída. Ele cresceu na favela, ele teve muitos parentes perdidos, ele teve amigos mortos. Então, ele trouxe um pouco dessa experiência para dentro do colégio. Claro que ele é um personagem hilário. Ele é, assim, um personagem principal que é gostoso brincar com ele. Ele caminha pelo bem e o mal em diversos momentos. Só que ele é do bem, ele tem um coração bom, ele sabe exatamente o momento que chegou no limite, sabe? E o João de Deus, Will, ele tá assim no meu top 3 de personagens favoritos que eu fiz até hoje, sabe? Ele tá assim dentro do meu pódio, porque eu tenho muita memória afetiva, não só pelo personagem, mas pela época. 2018 foi um ano brilhante para mim. Foi um ano que eu consegui ser reconhecido na minha cidade pela minha cultura, pela minha arte, pelo que eu sou. Foi onde muitos lugares abriram as portas para mim e são muitas pessoas que me conhecem até hoje por conta desse trabalho. Então o João de Deus foi um marco. Legal. Mandar um abraço para a Stephanie lá, nossa amiga, companheira de palco. Um beijo. E logo quero aqui fazer uma entrevista também, contando um pouco a história dela também. E falar para você também. E o segundo personagem que você fez foi No Sonha Mais? Eu não lembro o personagem que você fez. Personagem, Um Sonha Mais. Um Sonha Mais é um trauma, né, Will? Porque foi um espetáculo de teatro que a gente produziu tanto para acontecer, mas ele teve muita falha técnica. Mas por conta da época, foi uma coisa gostosa de viver. Foi um espetáculo que tinha 15 personagens, então a gente tinha que lidar com 3 ensaios na semana, que começava acho que 6, 7 e terminava meia-noite. Então a gente tinha que lidar com um convívio humano ali das pessoas, né? Não chegava a ser o convívio entre os personagens. O meu personagem era o Miguel. Ele era, nossa, totalmente medroso da vida. A história continha 6 protagonistas.
Eles saíam da cidade grande para passar as férias numa praia, num resort que eles tinham alugado. E entre os 6, ele é o mais temido, ele é o que tem medo das atitudes dos outros personagens, ele tem medo do que tá vendo, ele tem medo do que tá sentindo, medo do que tá falando, ele é um personagem muito medroso. Claro que hoje, 5 anos depois, eu faria ele de uma forma totalmente oposta. Eu teria feito uma construção muito melhor nele. Mas a época, o que vale foi a vivência, a experiência de ter vivido essa época dentro dos Arteiros. Legal. O terceiro foi O terceiro foi o Lalá na Reforma Agrária. Foi um presente da Vandenilza. Vandenilza Caldonaso, uma grande mestre. Foi minha primeira diretora de teatro. E trabalha comigo até hoje. Eu com a Vandenilza, até hoje a gente trabalha juntos. E Reforma Agrária foi um espetáculo que surgiu no meio de um sucesso dos Arteiros. A gente tinha acabado de sair de Um Sonho a Mais, que tinha sido o ápice do momento. E na época a Câmara Municipal me encomendou uma peça para ser produzida em 90 dias para ser apresentada no mês de julho, né? Julho de 2019. Aí foi que eu sentei com o meu elenco, na época também eu dividi a direção com outras 2 pessoas. A gente sentou e decidiu trabalhar um texto da Vandenilza. E receber o Lalá da Vandenilza foi assim um presente mesmo, porque eu quase interpretei ele numa versão que ela trabalhou em 2013. Só que eu não pude fazer ele por, na época, questão de escola, questão também de trabalho, que eu já trabalhava na época, então não pude fazê-lo. Então quando veio o Lalá, foi muito gostoso, viu? Eu falo assim com o Lalá, ele foi um personagem gostoso de fazer, porque ele era um vilão engraçado, ele era um vilão cativante, sabe? Pra quem não assistiu Reforma Agrária, o Lalá ele faz o cabo eleitoral de um candidato a prefeito que pretende se reeleger. Então ele é tipo um secretário desse candidato. Então tudo que esse candidato promete, ele vai lá e fala que vai cumprir, mas não vai acontecer porque é um candidato corrupto, sabe? Mas o Lalá, ele dá o braço a torcer, ele briga com a sociedade vai contra ele, sobre as mentiras que o candidato tá falando lá no palanque. Mas ele acredita nesse candidato. Mas ao mesmo tempo que ele acredita, ele quer ganhar o dele por trás disso, porque ele recebe para fazer esse trabalho. E foi muito bom fazer Reforma Agrária, porque o Will foi um dos melhores elencos da geração Arteiros, sabe? O elenco de Reforma Agrária foi um elenco maravilhoso. Foi um elenco muito gostoso de trabalhar. Foram 90 dias pra gente produzir um espetáculo a pedido da Câmara Municipal, a gente conseguiu entregar. No início deu um pouco de trabalho por conta do texto, a gente teve que fazer algumas alterações ali, mas foi impressionante. O resultado ficou muito mais elevado do que eu tinha imaginado. Legal. Pedrinho de Era Uma Vez, como foi? Pedrinho. Quando veio a oportunidade de fazer Era Uma Vez foi um espetáculo totalmente reformulado. Ele foi um espetáculo totalmente reformulado. Então, quando veio Era Uma Vez, nós precisávamos muito suprir a saída de alguns atores do elenco. Então, o Pedrinho ele surgiu assim no mês de estreia, porque inicialmente eu interpretaria um outro personagem, que por acaso ele acabou não existindo. E quando veio o Pedrinho, eu levei um susto, porque eu não tinha me preparado para fazer aquilo. Só que uma coisa que eu levei em consideração é que ele é um personagem infantil. Então, eu vi vantagem em fazer esse personagem, sabe? Eu falei, então é o momento de sair daquela zona de conforto que eu tinha de ter feito um aluno rebelde, um personagem medroso, de ter feito o Lalá, que foi um vilão carismático pelo público, e agora interpretar uma criança. Então eu vi um desafio ali e foi muito gostoso. E foi uma parceria, né? Foi uma parceria que nós tivemos juntos, Pedrinho e Visconde de Sabugosa. Então foi muito gostoso também. Eu gostei de fazer o Pedrinho. Legal. Agora vamos para Fred. Fred, Besta é Tu, que é remake da Reforma Agrária. Na época, o Departamento de Cultura de Itaim me solicitou um espetáculo que seria apresentado dentro do Festival de Inverno. Esse Festival de Inverno ele teve o intuito de aproximar as pessoas da arte por conta da pandemia. Então, como na época estava tudo parado, tudo banalizado, nós montamos Besta é Tu num remake para ser apresentado através de uma live na Câmara Municipal. E eu lembro que foi um sucesso absurdo, muita gente assistiu. E até hoje eu tenho uma moça que toda vez que eu encontro com ela, ela lembra desse personagem, porque ela assistiu através da TV na casa dela, o Fred. Então, nossa, o Fred foi... A caracterização do Fred foi gostosa. Eu gostei de fazer a caracterização do Fred. O texto dele era o mesmo do Lalá, por se tratar da mesma história.
mas a caracterização foi impecável. Agora, Henrico de Cheia de Manias. Henrico de Cheia de Manias. Cheia de Manias foi uma peça que ela ficou marcada, acredito, por o elenco de forma geral, porque a pandemia atrapalhou muito a construção dela. A gente tinha iniciado em janeiro de 2020 e ela só foi para público em novembro de 2021, mais de um ano depois, quase 2 anos. Então, Cheia de Manias foi uma construção problemática por conta da pandemia. A gente teve substituição de atores, porque não pôde fazer por alguma restrição por conta da gripe. A gente teve que fazer troca de enredo da história, porque algumas coisas foram cortadas, que não puderam ser exibidas. E o Henrico, ele é um personagem, pra mim, que foi, acho que até hoje, o mais fácil de fazer, porque o Henrico tem muito do Andrew, né? Tem muito do Andrew. Então, não acredito que tenha sido um desafio, Will. Foi uma coisa assim mais tranquila, sabe? Mas foi uma coisa legal pra época. E agora foi Afonso. Afonso. Tô falando memória aqui. Eu Afonso a cada passo. Afonso a cada passo. Quando nasceu A Cada Passo na história dos arteiros, ainda em 2019, que eu bati o olho na caracterização, na construção desse personagem, eu queria muito, assim, poder vivê-lo. Só que quando eu estava adaptando esse texto para o elenco, não tinha chance de eu interpretar esse personagem, porque eu queria muito que fosse vivido por outra pessoa, né? Que teve também uma certa desconstrução no texto para surgir um novo ponto de vista da história. Então, quando o texto realmente ficou pronto em março de 2022, para a gente poder trabalhar ele, ensaiar e levar para uma apresentação, foi um marco. E o Afonso, ele é o personagem mais intenso da minha vida, sabe? Eu vou ter que um dia encontrar algum outro personagem que supra o Afonso, porque ele foi muito maravilhoso pra mim. E o Afonso, esse personagem, ele foi uma vivência, Will, sabe? Muita coisa que aconteceu na história, assim, na ficção, se tornou realidade na minha vida meses depois da apresentação, né? Que foi a perda da minha mãe. Então, quando houve a apresentação de A Cada Passo, eu interpretei as 2 vezes, tanto a apresentação com a reprise, com muita sagacidade, para poder realmente viver esse personagem. E Deus sempre me dava um sinal de que ele era especial, só que eu só fui entender meses depois, né? Se trataria da perda da minha mãe, que curiosamente também foi a última peça que ela assistiu minha. E, Will, é difícil de falar dele, porque o Afonso, ele era do bem, né? Ele era um personagem do bem. Ele tinha um irmão, Ulisses, um grande beijo pro Alano. Um abração pra ele lá. Meu grande parceiro de cena, o Alano, até hoje, ele é assim, o meu companheiro de cena. Eu adoro trabalhar com o Alano, dividir cena com o Alano. Eu me sinto entregue, literalmente, para as artes cênicas quando eu estou em cena com ele. Então, quando eu com o Alano fomos fazer Afonso e Ulisses, o nosso laboratório para criar esse personagem foi intenso. Então, muitas coisas que a gente encontrou desses personagens, os atores sentiam, sabe? Nossa, quantas vezes eu e Alano passarmos madrugadas acordados, debatendo o personagem, lendo, relendo, batendo texto, chorando, encontrando curiosidades ou coincidências com a gente. E foi através do Afonso que eu ganhei como ator do ano, um projeto do Cicobi, em 2022 para 2023. Eu fui indicado e recebi o troféu em janeiro do ano passado. E ter esse troféu, Will, não é um presente assim só pra mim, que foi o vencedor dele, mas é um presente pros arteiros. Porque a gente conseguiu chegar com A Cada Passo em matérias, em quesitos que a gente jamais tinha visto nos arteiros antes. A gente ganhou matéria no G-Show, a gente foi capa do G1 por alguns dias, algumas horas ali em outros perfis como Metrópolis. A gente chegou também no Farol Notícias, que é um perfil aqui da nossa cidade, que a oportunidade que tinha apostava no talento da equipe. Então, A Cada Passo, o Afonso, os personagens geral é um marco. Apresentando pra fora também, né? Apresentando em Fartura, cidade do Will. Gente, que apresentação, sabe, intensa, porque quando nós apresentamos em Fartura, eu já tinha perdido a minha mãe há 3 meses. Então, quando ocorreu essa reprise na cidade de Fartura,
eu consegui entregar um Afonso muito diferente do que eu tinha entregue anteriormente, em 2022. Então, o Afonso, assim, nossa, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de interpretar esse personagem, de ter me encontrado, sabe, ter ligado esse destino com ele. E agradeço também a todo o elenco que trabalhou esse espetáculo comigo também, um elenco grande, um elenco gostoso. Nós conseguimos construir um espetáculo, assim, de uma forma linda mesmo. Uma equipe muito bem preparada para acolher e também levar o realismo para o público. Nós fizemos outra parceria aí, que eu era seu padrinho, né? Fazendo um padrinho no espetáculo, gente. O Vicente também é um personagem intenso, né, meu? E a cada passo também, gente, ela é muito marcada pelo que é tratado dentro da história. A inclusão social, ela é tratada de uma forma realista, sabe? A gente aborda a inclusão de uma personagem autista numa sociedade hipócrita. A gente aborda a depressão crônica de um personagem que ele se encontra no fim do abismo. A gente encontra a rivalidade entre dois irmãos, onde um culpa o outro pela perda dos pais e um crime do passado. E tem uma personagem também que a gente aborda o assédio, o estupro que ela passou dentro da família, os pais, a mãe não dando apoio para ela. E assim, muitos outros temas abordados dentro da história. A leucemia muito bem abordada. Eu lembro que eu passei mais de 2 meses estudando esse tipo de conteúdo para realmente manter o público bem informado e atento ao que é necessário. Isso aí, foi nosso show de bola. Malvina, como que foi fazer? A Malvina, gente. Quando eu recebi o texto para trabalhar Amor de Interior, as personagens Mafalda e Malvina, que eram 2 irmãs gêmeas bivitelinas, elas eram interpretadas normalmente por 2 atrizes. Só que para desconstruir o que a gente tinha acabado de viver em A Cada Passo, eu falei, acho que é o momento de dar o oposto do que foi Andrew como Afonso. Então, quando eu chamei o elenco e revelei que Mafalda e Malvina seriam interpretadas por 2 atores, mas interpretando 2 personagens femininas, porque é muito claro, é muito bom deixar isso evidente, né, Will? Que Mafalda e Malvina foram 2 personagens femininas. E quando veio essa oportunidade, foi muito gostoso, gente. Eu amava fazer Amor de Interior. Eu amei o início, toda a preparação pra gente encontrar o perfil da personagem. Em um certo momento eu surtei, porque eu tava totalmente alucinado pra interpretar uma personagem que ela tava longe da realidade do Andrew de interpretá-la. Sentei, na época, com o outro diretor da equipe, que era o Alano, eu falei, Alano, eu não tô gostando do resultado, eu preciso melhorar alguma coisa, eu tô sofrendo com isso daqui. Eu descaracterizei uma personagem que eu tinha trabalhado já há uns 8, 10 meses, criei uma nova, vivi ela durante ali umas 3 semanas, o resultado foi pior do que eu tinha imaginado. Aí, no mês de estreia, eu defini que ela ia ser interpretada como o Andrew gostaria que ela fosse. Então, nesse momento, eu deixei de ser um pouco o Andrew ator. Eu fui um pouco pro Andrew público. Então, eu construí a Malvina num ponto de vista do que eu gostaria de ver de um ator, sabe? Então, foi uma construção assim que eu fugi totalmente da minha realidade. E uma curiosidade, gente, olha, uma curiosidade muito grotesca da minha vida, da minha trajetória cênica, é que em 2018... eu tive a oportunidade de interpretar numa curta-metragem uma personagem feminina. E eu não aceitei porque eu não me achava nesse perfil. Anos depois fiz Malvina. Então foi uma prova de que às vezes você responde uma oportunidade, você fecha portas que se abriram por conta do sentimento daquele momento. Então quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma curta-metragem, na época acho que a gravação acontecia em São Paulo, se eu não estiver enganado, que eu recebi um texto. No que eu olhei pro texto, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu me recuso a fazer isso, eu não vou me dar bem nisso daqui. Jamais eu vou me adaptar a isso, tá longe da minha realidade. E anos depois interpretar exatamente aquilo que era pra mim fazer. E arrebentar. E arrebentar, gente. Então eu agradeço muito a Malvina. Ela é uma personagem, Will, que num momento, por ser uma peça de teatro atual, que a gente trabalhou há pouco tempo, muita gente me encontra no meu trabalho, tem gente que me encontra na rua e lembra dessa personagem porque assistiu em algum momento. E quando a gente tá descaracterizado dessa personagem, a gente fica totalmente perdido, né, quando a gente é elogiado. Então esses dias eu tava no meu trabalho
E passou uma moça lá, e a moça ficou me olhando, e eu sem entender por que ela tava me olhando. E eu sou, gente, assim, a princípio, muito observador, então eu sei exatamente quando tem alguém falando de mim. Então quando eu vi essa moça passando e olhando assim, cochichando, sabe, com a amiga, eu fiquei curiosa, falei, gente, eu acho que eu vou me aproximar pra tentar entender o que aconteceu, né? Aí no que eu passei bem na frente dela, ela me falou. Ela falou, não foi você que fez a Malvina naquela peça na Câmara? Aí nessa hora pra mim foi um história rojão, sabe? Porque quando você é reconhecido por um trabalho que você fez, é gratificante. E a reprise de Amor de Interior pra mim foi intensa, maravilhosa, porque a gente apresentou pro público da Escola Abílio. E eu tenho muito esse carinho desses alunos da escola exatamente por conta dessa personagem. Nós fizemos uma apresentação recente na Escola Abílio e tinha alunos da escola que me perguntaram, ai, vai ter a Malvina? A Malvina tá nessa peça também? Eles não querem saber do Andrew na peça, eles querem saber da Malvina, sabe? Então quem sabe, Will, futuramente um spin-off da Malvina, né? Não é uma coisa que tá longe da minha realidade. Então, vamos pensar aí, quem sabe, né? A Malvina é uma personagem maravilhosa. Ontem mesmo eu tava arrumando algumas coisas do teatro, eu encontrei uma caixa que tinha guardado tudo dela. Tudo. Toda a caracterização dela. E a gente pega uma coisinha outra, dá uma saudade, né? Dá uma saudade. E agora, por último, deixei o Romero. Como foi fazer Romero? Romero, Menina Veneno. Outro texto de Vandenilza Caldonaso, escrito juntamente com o professor Marquinho, da Escola Abílio. O texto, inicialmente, ele foi escrito em 1977, só que a Vandenilza conseguiu reproduzi-lo em 98, o ano do meu nascimento ainda. Vandenilza fez a peça, inicialmente intitulada originalmente como O Velório. É uma peça que se passa num velório, só que é um velório à brasileira, sabe? Porque, gente, quando vocês assistem, assim, de longe um velório de uma pessoa rica, ou um velório de uma pessoa no estrangeiro, é uma coisa classuda, né? É uma coisa que, tipo, nossa, eles sabem se comportar. Chique. Uma coisa chique, né? Você não vê gente fazendo escândalo, gente brigando por conta de um bilhete premiado, né? Então, o velório, ele é muito Brasil. Menina Veneno é Brasil, é sinônimo de Brasil. É um velório e se passa ainda dentro de um bar. Então, gente, é muito Brasil. Brasileiro adora um barraco. Brasileiro adora estar diante de uma fofoca, estar diante do que está acontecendo. E Menina Veneno foi uma parceria gostosa de fazer com o elenco que a gente fez. Foi também algo produzido em um prazo de 90 dias. E, curiosamente, eu já fiz esse espetáculo numa versão de 2013, que eu interpretei um morto. Só que daí, anos depois, eu vim a fazer o Viúvo, uma história replanejada. E o Romero, que eu gostei muito mesmo, o que ficou marcado no Romero pra mim, eu acho que de tudo, é a parceria que eu tive com o Luan, que é um amigo meu, que eu tinha um desejo de trabalhar com ele em algum espetáculo, fazer uma rivalidade com o personagem junto dele. Porque eu com o Luan, a gente na vida real é estranho, sabe? Porque a gente briga, a gente se acerta, a gente se dá bem, ao mesmo tempo a gente se dá mal, a gente é piadista, a gente acaba com a moral do outro. Então, quando veio a oportunidade de existir a rivalidade de dois personagens, Romero e Braulio, foi onde eu vi vantagem de Andrew e Luan saírem de Andrew e Luan e interpretar isso em cena. Então, a vida imita a arte imita a vida, então essa parceria foi o que deixou registrado na minha memória. Vou dar um abração pra ele lá. Logo, coloca ele no canal também pra fazer umas perguntas pra ele. O Will vai trazer todo mundo no canal, todo mundo no canal. Então, eu queria perguntar pra vocês como foi fazer a Lendas Urbanas também. Lendas Urbanas, eu sou muito grato à oportunidade que Kátia e Rodrigo Negrão me deram de fazer Lendas Urbanas, que também é um projeto de Vandenilza, um projeto lindo baseado num livro, com histórias de lendas aqui da nossa cidade. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar as lendas urbanas, o Rodrigo, ele não me fez um convite. Ele me exigiu no elenco. Então, quando ele chegou em mim, ó, você vai fazer lendas urbanas, o roteiro vai ficar pronto tal dia, o seu personagem é esse, se caracteriza, sabe? E o que eu gosto muito, Will, de trabalhar com Kátia e Rodrigo é o profissionalismo, sabe? Eu tive, assim, eu acho que são 11, 12 anos de teatro. Nesses 12 anos que eu tenho em carreira de teatro, eu tive uns 5 diretores, em média. Eu acho que Kátia e Rodrigo são os que mais ajudam o elenco, sabe? Eles têm a seriedade de trabalhar. O Rodrigo, eu acho ele uma pessoa muito franca. Então ele te dá uma oportunidade
Só que se ele vê que você tá com a dificuldade, ele é o primeiro que te ajuda. É raro você encontrar diretor de teatro que te ajuda. Ele quer te impor o que você deve fazer, sabe? Então ele não quer saber do seu medo, da sua insegurança, se você sabe fazer aquilo. O Rodrigo e o Cacate, eles são opostos disso. Então, quando veio a Lendas Urbanas, que foi uma coisa inédita na minha vida, eu nunca tinha vivido algo antes, eu fiquei naquela dúvida. Eu falei, nossa, mas lembra como que a gente vai trabalhar isso? Né? Outra curiosidade é que eu quase fiz a Casa do Horror, que foi um projeto do Rodrigo Negrão em Avaré, no ano anterior. O Rodrigo tinha me estendido o convite para fazer a Casa do Horror, só que eu não pude fazer, por conta de ser em outra cidade. Meu trabalho também na época me privava disso. E eu me arrependo de não ter feito a Casa do Horror por não ter tido o Rodrigo me dirigindo. Porque é um prazer ter Rodrigo me dirigindo, cara. É um prazer. O Rodrigo, assim, ele é um espelho, sabe? E é uma pessoa, assim, que ele preza pela cultura. O Rodrigo e a Ecate, eles brigam pra ter a nossa cultura, sabe? E eu falo, gente, eu posso falar, assim, com mérito a eles, que a cultura do teatro em Itaí, ela é muito viva por conta deles. Porque eles trouxeram muita coisa boa pra gente nesses últimos anos, sabe? Então, quero deixar aqui também esse beijo, essa gratidão imensa pela oportunidade que Kátia e Rodrigo me deram em Lendas Urbanas. Grande beijo. Um abração pra eles lá, pro Vini também. Pro Vini Negrão. Vini Negrão também é um grande artista, gente. Um grande artista. Um grande beijo. E está chegando na reta final, quero agradecer você pela oportunidade. Agora, saindo um pouco do Will amigo para o Will aluno. Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço pela oportunidade, Will. Já era pra mim ter vindo no canal, gente, há anos. O Will, quando ele começou com essa pesquisa pra ele entrevistar as pessoas, ele já tinha me feito convite, só que eu nunca pude por questões pessoais. Só que essa semana o Will, ele me chegou, viu, a gente vai gravar. Eu falei, não, a gente vai. E agora a gente vai, sabe? E a gente tá aqui. Posso dizer, Will, muito obrigado, assim, por ter o Will artista do meu lado, o Will amigo, né? E muito obrigado também pela oportunidade. Muito obrigado, gente, a todos vocês que estiverem do outro lado acompanhando. E você sabe que eu, apresentador, foi um papel que você deu pra mim, que eu falei, não tem nada a ver comigo. Foi cheia de manias, é o Cássio. Foi exatamente, olha só, a vida imitando a arte. Exatamente. Muito obrigado mesmo, Will. E daí, como eu falei pra você, todos os entrevistados vêm aqui. A última pergunta que eu faço, algum artista que você é fã, pra você escolher pra me fazer o povo. Gente, eu sou uma pessoa que eu idolatro muito artista, sabe? Eu gosto de muita coisa, eu gosto de muitos cantores, eu gosto de muitos atores, eu gosto de... Nossa, gente, eu gosto de muita coisa, sabe? E Will, na verdade, eu não queria que você, no seu próximo vídeo, você fizesse dublando um cantor ou dublando um ator. Eu queria que você dublasse um personagem fictício de uma telenovela brasileira que eu acho que, olha, pode ser bom. Will, eu quero que você duble nada mais, nada menos que Branca Letícia de Barros Mota, da novela Por Amor, vivida por Suzana Vieira. Tá? Então assiste um treinamento pra você aí, pra você aproveitar a semana. Titia Vieira, você viu? Titia Vieira, é a maior atriz brasileira, respeita ela, tá? Então eu quero que você duble alguma cena da nossa querida Branca Letícia, da Suzana Vieira, tá bom? Pedro, muito obrigado, Deus abençoe, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado pelos puxões de orelha, sempre foi bom pra mim. Que hoje eu sou metade que eu sou pra você. E pede pro pessoal lá, deixar o like, comentar. Pessoal, deixa o like no vídeo, foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês, contando um pouco sobre a minha trajetória aqui. Comentem, tragam ideias pro Will, porque é sempre bom, a artista gosta de receber ideias. Então tragam muitas ideias. E eu quero ver mais gente aqui nesse canal dando entrevista, sabe? O Will, ele é uma pessoa de coração muito bom. E ele merece a oportunidade e o reconhecimento dele, tá? Will, mais uma vez, muito obrigado. Gente, obrigado, até a próxima. Um abração para todos os pessoal dos arteiros. Obrigado. Ah, spoiler, a gente começa amanhã as gravações de uma curta-metragem. Então, janeiro tem estreia diferenciada nos Arteiros. Beijo! Falou, pessoal!